A Galícia. A Galícia é uma região que fica no noroeste da Espanha, ao norte de Portugal. É formada pelas províncias da Corunha, Lugo, Ourense e Pontevedra. A rede urbana é constituída por 7 cidades principais. As 4 capitais de província, a Corunha, Pontevedra, Ourense e Lugo, a capital política, Santiago de Compostela e as cidades industriais, Vigo e Ferrol, e outras pequenas cidades. Depois do domínio celta, a Galícia passou a fazer parte do Império Romano. Nas chamadas invasões bárbaras, se estabeleceu nessa região os suevos, um grupo de povos germanos que migraram à Espanha durante as invasões bárbaras, fundando um reino na antiga província romana da Galécia, atual norte de Portugal e Galícia. Ao passar do tempo, a Galícia foi sendo absorvida pelo reino visigótico da Espanha. A partir do século VIII, a Espanha passa por um domínio islâmico pela invasão muçulmana na Península Ibérica. Porém, a Galícia, pela região que ocupa, teve um domínio islâmico mais curto que de outras regiões da Espanha. Entre os séculos 8 e 10, a Galícia sai desse domínio para iniciar o seu próprio reino, o Reino da Galícia. Devido a ataques vikings, o Reino da Galícia se aproximou de outros reinos da região, principalmente o Reino de Leão e de Castela. No ano de 814, se descobre o túmulo que dizem ser o Túmulo de São Tiago, um dos 12 apóstolos de Jesus. O túmulo hoje está abrigado na Catedral de Santiago de Compostela. Isso marca a história da região, que se torna símbolo da identidade cristã espanhola. Em 1230, ocorre a fusão das coroas da Galícia e de Castela. Porém, apesar disso, ao longo de todo o período medieval e até a chegada ao poder dos reis católicos, os nobres galegos seguiram a viver num estado de prática de semi-independência a respeito da coroa castelhana. Até hoje, a Galícia nutre uma identidade própria. Principalmente no século XX, com a ditadura de Francisco Franco, que reprimia esse sentimento de autonomia regional em detrimento à centralidade em Madrid, o madridismo. Um símbolo dessa identidade é o idioma galego, muito próximo do português, e que causa incômodo em políticos conservadores defensores da centralização. Corunha é uma cidade da Comunidade Autônoma da Galícia, localizada no noroeste da Espanha. É a cidade mais populosa da Galícia e abriga o Deportivo La Coruña. Deportivo La Coruña. Muitas vezes designado apenas de Deportivo La Coruña, Deportivo ou simplesmente Depor, o Real Clube Deportivo de La Coruña é um clube de futebol galego fundado em 8 de dezembro de 1906, na cidade da Corunha, ao noroeste da Galícia. O seu maior rival é o Celta de Vigo, com quem faz o derby galego. Manda seus jogos no Estádio Municipal de Riazor, que é um estádio de futebol de propriedade do município e é alugado ao Deportivo. Foi fundado em 1906, mas seu primeiro grande título foi a Copa do Rei conseguida em Madrid em 1995, num jogo disputado em 2 dias diferentes devido a uma grande chuva. A equipe era treinada por Arsênio Iglesias, sendo seus jogadores principais Cláudio, Aldana, Fran, Mauro Silva e Bebeto. Em 3 anos, de 1994 a 1996, o clube obteve um vice-campeonato e 3 terceiros lugares na Liga, além de uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha. Deportivo levantaria sua primeira e única taça de campeão da Liga Espanhola na temporada 1999-2000, a primeira equipe da Galícia a conseguir o feito, com Djalminha, Fran, Mauro Silva, Donato, Naibet e Macai como protagonistas e Javier Irureta como treinador. Deste jeito, se tornou um dos 9 times que conquistaram a Liga Espanhola. O clube conseguiu também 2 novos vice-campeonatos da Liga e uma nova Copa do Rei em 2002, numa final disputada em pleno estádio Santiago Bernabéu contra o Real Madrid de Roberto Carlos, Figo e Zidane, no dia em que o clube da capital celebrava o seu centenário. Depois de mais de uma década de sucesso, o Super Depor entra numa crise e em decadência.
Depois de 20 anos na elite, a equipe cai para a segunda divisão na temporada 2010-2011. Hoje, em 2024, a equipe disputa a competição que corresponde à terceira divisão espanhola. Entre os brasileiros que jogaram na equipe, se destacam Bebeto, segundo maior artilheiro da história do clube, Djalminha, Mauro Silva, que jogou de 92 a 2005 e tem uma rua em Corunha com seu nome, Flávio Conceição, Rivaldo, Donato, de 93 a 2003 e, por último, Felipe Luiz. Próximo a Portugal, Vigo é a segunda maior cidade da Galícia, atrás apenas da Corunha, e abriga o Real Clube Celta de Vigo. Celta de Vigo. O Real Clube Celta de Vigo, conhecido como Celta de Vigo ou simplesmente Celta, é um clube centenário da cidade de Vigo. Joga na primeira divisão da Espanha e é o clube galego que mais participações tem na maior competição nacional. Foi fundado em 23 de agosto de 1923 como resultado da fusão do Real Fortuna e do Vigo Sporting. Manda seus jogos no Estádio de Balaídos, que foi inaugurado em 30 de dezembro de 1928 e atualmente tem capacidade para 24.791 espectadores. O escudo é composto por um emblema azul claro com duas letras brancas C, Celtic Club, localizado sob a coroa real e acima da Cruz de Santiago. As cores do uniforme do Celta são a camisa azul claro, calção branco e meias azul claro, representando a bandeira galega. Apesar do histórico de ser o time galego com mais participações na primeira divisão, tem resultados mais modestos em matéria de título. Tem 3 títulos da segunda divisão espanhola, um da terceira e um da quarta, além de uma Copa Intertoto da UEFA em 2000. Entre os brasileiros que passaram por lá, talvez o mais conhecido seja Mazinho, campeão do mundo com a seleção brasileira em 94, e pai de Thiago e Rafinha Alcântara, que atuou pelo clube por 4 temporadas. Sociedade Deportiva Compostela é um clube de futebol espanhol, sediado na cidade de Santiago de Compostela, fundado em 1962. Já foi a terceira força da região. Racing Club de Ferrol, em galego, Racing Clube de Ferrol, é um clube de futebol espanhol, localizado na cidade de Ferrol. É o único time da região na segunda divisão espanhola atualmente. Nunca chegou a jogar na primeira. Manda seus jogos no estádio de Amalata, que tem a capacidade para 11.900 espectadores. O Clube Desportivo Lugo é um clube de futebol da cidade de Lugo, na Galícia. A equipe foi fundada em 1953 e hoje joga na terceira divisão junto com outras 2 equipes da Galícia, o La Coruña e o Clube Deportivo Arenteiro. Clube Deportivo Arenteiro, fundado em 1958, é um clube do município de Carbalhinho, na província de Ourense, na Galícia, que tem uma população de 13.000 habitantes. Galícia Esporte Clube. Não poderia encerrar o vídeo sem citar o Galícia Esporte Clube, da Bahia. Historicamente ligado à colônia galega de Salvador, o Galícia Esporte Clube foi fundado em 1º de janeiro de 1933 por imigrantes galegos. Leva no seu escudo a Cruz de Santiago. O clube já foi 5 vezes campeão do Campeonato Baiano.